Acabou agora em La Paz, meu povo. The Strongest 1, Bahia 1 lá no Hernando Siles. O Tricolor de Aço sobrevive à altitude de La Paz e consegue levar o resultado para Salvador para decidir em casa na Arena Fonte Nova, que promete pulsar na próxima terça-feira. É o Bahia tentando buscar a vaga para a terceira fase da Libertadores da América. No vídeo de hoje a gente vai obviamente comentar tudo o que aconteceu nesta partida, partida histórica, né? Após 36 anos, o Bahia voltando a disputar um jogo, uma noite de Libertadores, o torcedor podendo viver novamente esse ambiente, esse sonho, e que é uma obsessão para todos nós, obviamente, né? Vamos comentar no vídeo de hoje, tem muita coisa pra gente falar, tem análise, um jogo que foi, pra mim, no primeiro tempo, um primeiro tempo que surpreendeu a todo mundo. Foi um Bahia que jogou muitíssimo bem, amassou a equipe do The Strongest, poderia, como o próprio falou na transmissão, né? Poderia ter classificado só no primeiro tempo, com as chances que o Tricolor de Aço criou, mas que infelizmente não conseguiu converter. Já conto muito com o teu like nesse vídeo. Pô, o Bahia não ganhou, mas empatou, conseguiu um excelente resultado. Então já conto muito com o teu like aqui, que você se inscreva também no nosso canal para ajudar a nossa comunidade e para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos, para eu poder sortear logo essa camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo falando da escalação escolhida, né, pelo Rogério Ceni. Ele que optou por começar com 3 zagueiros, Santiago Mingo, Gabriel Xavier e Canu, e o Gilberto jogando como lateral direito, mas quando o time tinha bola, construindo praticamente como um homem de meio de campo. Falando sobre a postura do primeiro tempo, o primeiro tempo me agradou demais, e você, torcedor, também já pode ter essa consciência. Ninguém esperava que o Bahia fosse chegar em um jogo onde o Tricolor de Aço estava jogando em umas condições que há muito tempo não joga, ou que praticamente muitos não jogaram, e conseguiu jogar, conseguiu botar a bola no chão, conseguiu amassar a equipe do The Strongest, e teve uma sorte logo no início do jogo, né? Contando com a expulsão do jogador do time boliviano, o Bahia se viu num cenário muito positivo, teve também muitas oportunidades logo no primeiro tempo ali, logo no começo do jogo, mas não conseguiu aproveitar. E depois disso, foi um Bahia que não conseguiu, assim, o que me incomodava, não conseguia controlar a partida, mas muito em função da altitude. Jogar na altitude é desumano, jogar na altitude interfere muito no jogo, é um outro esporte. A bola corre mais rápido, ela tem uma trajetória diferente, interfere muito no domínio, no lançamento, no passe também. Quantos erros de domínio a gente viu no jogo de hoje? O que não é normal para essa equipe. Dizer que o time erra muito nos domínios, dizer que isso é um erro frequente, até jogando aqui na Fonte Nova, é uma mentira, porque isso não acontece. Então, muda demais no jogo, interfere, e mesmo assim, mesmo com condições muito adversas, jogando contra um adversário que é fortíssimo jogando em sua casa, lembrando que o The Strongest vem de 4 anos consecutivos ganhando de equipes brasileiras em La Paz, o Bahia conseguiu fazer um excelente primeiro tempo, foi muito superior ao The Strongest, criou diversas oportunidades, mas a Libertadores é o seguinte, quando você não consegue aproveitar, você acaba sofrendo, e o Bahia sofreu o gol justamente numa chance, logo após uma chance perdida, né, pelo Lúcio Rodrigues, e no contra-ataque acaba tomando o gol, que ali poderia custar a classificação, assim, no sentido de que poderia baixar o ânimo, né, da equipe, a atenção também, e aí a gente poderia tomar mais gols, mas muito pelo contrário, foi um Bahia que conseguiu se recompor no primeiro tempo, para no segundo tempo ter muitas dificuldades. Aí sim, não foi um segundo tempo tão brilhante assim, mas totalmente compreensível pela questão da altitude, pelo cansaço físico, enfim, mas mesmo assim o Bahia teve garra, teve luta para conseguir buscar o empate. Sobre o primeiro tempo, esse time do Rogério me surpreendeu. Por quê? Porque foi um Bahia que tentou controlar o jogo, foi um Bahia que tentou ter a posse da bola, foi um Bahia que tentou marcar alto e conseguiu fazer isso em alguns momentos, inclusive algumas das oportunidades surgiram justamente por isso. Isso me surpreendeu demais. Era um Bahia que parecia no primeiro tempo estar muito inteiro, muito preparado para o jogo. Talvez a preparação especial que foi feita pelo clube para essa partida fez total diferença no primeiro tempo, pelas condições que o time se apresentou dentro de campo, criando boas oportunidades, jogando no campo de ataque da equipe do The Strongest, pressionando alto em alguns momentos, o que é muito complicado de se fazer na altitude. E o Bahia conseguiu resistir durante 45 minutos muito bem. Teve um erro que foi justamente no contra-ataque, sofrendo o gol, mas os 45 minutos iniciais foram uns 45 minutos muito positivos, onde o Bahia poderia ter vencido tranquilamente a equipe do The Strongest se conseguisse aproveitar as oportunidades claras que teve. Não foram uma, não foram duas, foram várias, foram 3, no mínimo, 3 grandes oportunidades que o time poderia fazer o gol. Não fez, acabou perdendo, e no segundo tempo a questão da diferença física fez total diferença. Mas o Bahia tinha um homem a mais. Meu amigo, de novo, interfere muito a questão da altitude, o cansaço físico, dava para ver visível na cara dos jogadores. Isso é uma coisa que interfere completamente no desempenho, não tem como a gente exigir isso, mesmo com um homem a mais. Foi um resultado, para mim, excepcional. Poderia ter ganhado? Poderia.
deveria ganhar pelas oportunidades que criou, mas não conseguiu aproveitar. Tem a questão também da velocidade da bola, da forma como você pega e tal, é diferente, então atrapalha também um pouco nas finalizações. Isso tudo, somando no pacote, fez com que a gente não conseguisse o resultado positivo na noite de hoje. Mas o resultado ele é excelente. No segundo tempo faltou perna, mas ainda assim foi um time que foi atrás, foi buscar, lutou e buscou o gol de empate que nos dá praticamente, não vou dizer a classificação, mas um gol que dá boas possibilidades do Bahia na Fonte Nova, em condições normais de se praticar o esporte, conseguir fazer um grande jogo contra esse time limitado tecnicamente da equipe do The Strongest e conseguir fazer os gols que precisa para conseguir a classificação. Defensivamente falando, o The Strongest se provou que é um time frágil. Se mostrou que um campo sem altitude, né, que é o camisa 10 do The Strongest, sem a altitude, em condições favoráveis, esse time vai sofrer bastante defensivamente. O Bahia é um time que costuma marcar muitos gols, principalmente quando joga em casa, então é por isso que eu falei que a tendência de classificação agora aumenta e aumenta demais. Foi lindo de ver o Bahia vivendo novamente uma noite de Libertadores, depois de 36 anos, todo o clima, a euforia da torcida nas redes sociais, nas ruas. Eu tenho certeza que, enfim, vai se criar uma atmosfera, né, especialista demais para o jogo da volta aqui na Arena Fonte Nova, e que o torcedor possa comparecer em peso para o jogo da volta, que o torcedor possa, obviamente, transformar a Fonte Nova num caldeirão que se precisa para conseguir embalar o time junto nessa classificação. Eu estou muito empolgado para o jogo da volta. O jogo de ida já deu credenciais muito boas. A dupla de zaga, por exemplo, o Canu, muito bem, Gabriel Xavier errou algumas coisinhas aqui e ali, mas também muito bem. A mesma coisa Santiago Mingo, que para mim foi um monstro no jogo de hoje. O cara, no minuto final, o cara dando pique para correr, para voltar para marcar e não desperdiçando nenhuma dividida. A mesma coisa Luciano Rodrigues. Um cara que correu o campo todo durante os 90 minutos e não desistia, e ia, buscava, lutava, finalizava de longe. O cara que tem 900 pulmões. Fez total diferença para conseguir manter o resultado. No final do jogo foi manter o resultado. Durante o segundo tempo ainda tentava, né, o segundo gol, tentando os gols de empate também, quando conseguiu, enfim. Gostei demais, meu povo. Assim, como eu falei para vocês no início do vídeo, foi mágico ver o Bahia vivendo uma noite novamente de Libertadores, que isso possa se tornar cada vez mais frequente, que a gente possa conseguir essa classificação, depois da terceira fase, conseguindo a classificação também para a fase de grupos, para que a gente possa viver mais noites como essa durante a temporada, e que a gente possa também viver mais jogos, né, de Libertadores, que a gente possa também sonhar cada vez mais alto. Mas valeu demais, valeu demais pelo jogo, pelo resultado. A gente sobreviveu, que era o mais importante. Quando saiu o sorteio eu falei, o Bahia precisa ir em La Paz e sobreviver, porque no jogo da volta, na Arena Fonte Nova, as condições são iguais, né, para todo mundo, e aí a gente consegue de fato mostrar a qualidade técnica que o Bahia tem e consegue ser superior ao time do The Strongest e conseguir fazer o resultado. E isso conseguiu, isso se mostrou, né, o jogo de hoje, a gente conseguiu fazer um belíssimo jogo, conseguiu sobreviver, e agora tem um jogo da volta em casa para conseguir confirmar essa classificação. E tomara a Deus que a gente consiga um excelente resultado também terça que vem na Arena Fonte Nova. Tá entupida, não tem mais vaga para ninguém, que a gente possa conseguir essa classificação. Ao longo do dia de amanhã eu vou trazendo mais vídeos também, falando sobre o jogo, repercutindo também com vocês aqui cada vez mais, pra gente estar falando cada vez dessa partida, tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de ativar o gostei, que é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever para o nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!